paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma aula relacionada à Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem o título Comprometidos com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a nossa norma de conduta nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver, e nós precisamos conhecê-la e estarmos comprometidos com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus, a respeito do nosso próximo, a respeito da nossa convivência aqui nesta terra, até sermos arrebatados para morarmos para sempre com o Senhor. Nós vamos ver que o homem não é guiado pelas experiências individuais dos outros, nem da sua comunidade. Ele precisa ser guiado pela Palavra de Deus. Nenhuma experiência particular ou de um grupo está acima da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a nossa norma, ela é a nossa regra para tudo aquilo que nós fazemos nessa vida. A Bíblia, ela é inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo sobre alguns homens que escreveram a respeito de Deus em relação aos propósitos, aos planos de Deus para a humanidade. E ela, por ser soprada, ser inspirada pelo Espírito Santo, ela é infalível. Ela não falha, e a sua infalibilidade também está relacionada com a sua inerrância. A Bíblia não contém erros. O que nós podemos ver pode ser algumas interpretações erradas ou algumas versões que não estão de acordo com o propósito da revelação de Deus para a humanidade. E no nosso leitura bíblica, ela está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19, e na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 20. O nosso textuário, ele é uma expressão, a parte B, lá de Lucas, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então nós vamos ver que feliz é o homem, é a mulher que ouve o que? A palavra de Deus, porque ouvir não vai gerar fé. A Bíblia nos mostra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a única maneira de um homem ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, tem que estar relacionado com a palavra. Então, muito feliz é aqueles que ouvem, só que ele dá continuidade, dizendo que aqueles que conservam que essa palavra. Então, é necessário ouvir, é necessário conservar a palavra em nós, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a caminhar de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. É por isso que o salmista vai usar aquela expressão: conservei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Interessante que essa expressão conservei, ele está dizendo que a palavra faz parte da vida dele. Quando a palavra faz parte da nossa vida, nós vamos cumprir a vontade de Deus e não vamos
dá lugar para que venhamos pecar contra Ele. Então Deus nos deu o quê? Um manual de vida, um manual de relacionamento, um manual relacionado à sua vontade, às suas verdades, que está nas Escrituras. Então Jesus, os saduceus chegam até Jesus ali, assim diz Moisés, e Jesus vai dizer, olha, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecê-la. Só que nós temos alguém para nos ensinar, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. E Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Então nós precisamos ser comprometidos com a palavra, porque é o alimento que vai alimentar a nossa alma, vai fortalecer o nosso espírito e vai nos ajudar a termos vitória diante das adversidades, das dificuldades da vida. A palavra, ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, é aquilo que o Espírito Santo irá operar em nós e através de nós, usando a palavra. Se nós conservarmos a palavra em nosso coração, em nossa vida. Então, é necessário que nós sejamos comprometidos com a palavra de Deus. O primeiro texto, o nosso comentador traz a autoridade da Bíblia. Nós temos que compreender que essa terminologia Bíblia, na verdade, ela não está nas Escrituras. Essa palavra Bíblia, ela vem uma palavra do grego chamado Bibron, que significa o quê? Uma coleção de livros pequenos. Então a Bíblia significa o quê? Uma coleção de livros sagrados. Então a palavra de Deus, nós usamos o termo para a Bíblia, que é uma coleção de livros sagrados que estão juntos em um só volume. São 66 livros aqui que nós chamamos de Sagradas Escrituras e usamos essa terminologia Bíblia. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então o conjunto desses livros reunidos nós chamamos de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nosso primeiro item, o nosso comentador traz aqui, a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos informadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras. Esses são um dos 5 pilares da Reforma Protestante. O que nós temos que entender aqui é o seguinte: a igreja primitiva, ela se expande de Jerusalém para a Judéia, Samaria, vai até os confins da terra. Nós vamos ver que o Evangelho alcança outros povos, outras nações, e os apóstolos vão trazer ali a instrução, trazer ali o ensino a respeito agora para essas comunidades de como viver, se relacionar, cultuar a Deus e muitas outras instruções, e isso fica registrado, no Novo Testamento para essas comunidades. Ocorre que chega um período depois do ano 300, nós vamos ver que a igreja ela perde o que a sua identidade, o seu compromisso com a palavra de Deus, e vai surgir no meio muitas aberrações, muitas heresias. Nós vamos ver que quando a igreja perde o que é a raiz do cristianismo apostólico, vai perder a sua credibilidade, vai perder o seu temor, vai perder a sua espiritualidade. Então é isso que ocorre. Então esse termo solas escrituras é a convocação para voltar o que? Às raízes, voltar à origem. Então nós vamos ver que um dos principais reformadores, Martinho Lutero, ele vai colocar 95 teses, e onde nós vamos pegar os 5 pilares que
o primeiro é sola escritura, que somente a escritura, a Bíblia Sagrada, é a única regra de fé e prática para podermos conhecer a Deus e viver uma vida que venha agradar a Ele. Então, é o retorno ao comprometimento com a palavra de Deus. Nós vamos ver que vão surgir, depois do anos 300, alguns grupos que professam a fé no cânon aberto, né? Nós vamos ver algumas igrejas sensacionalistas e uma pseudo-pentecostais. Nós vamos ver que eles baseiam as suas crenças, as suas práticas, baseado que nessas supostas revelações, né? Nessas supostas inspirações que foram dadas, porque eles falam que o cânon não foi fechado ali com o último livro, no caso, o livro de Apocalipse. Eles falam que ainda existe outros homens que se levantaram, que o que eles escreveram está em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver que vai surgir muita tradição de homens, ensino de demônios, e nós vamos ver que muitos grupos, seitas, vão entrar nesse caminho, entrar nessa vereda, onde vai surgir essas aberrações. Só que nós cremos o que? No cânon fechado. O que é isso? A revelação de Deus escriturística, ela se encerrou ali no livro de Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, aqui está o que? A revelação de Deus para a sua igreja, para a humanidade. Tudo que o homem precisa conhecer a respeito de Deus está aqui. A respeito da sua vontade está aqui. Não há nenhum outro livro que venha estar em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. E o nosso autor aqui comenta também dois tipos de profissão de fé, o deísmo e o teísmo. O que é isso? Então são dois ensinamentos. O deísta fala o seguinte, que Deus, ele é um Deus transcendente, é um Deus que está no trono, é um Deus poderoso, que criou todas as coisas, mas Deus não tem nada mais a ver com o destino do homem, com a vida do homem. Deus abandonou o homem à sua sorte, a tomar o seu caminho, embora creia em Deus, mas fala que Deus não interfere mais na vida do homem. Então isso aí são os deístas, o deísmo. Mas, embora o cânon foi fechado, mas Deus não deixou de se revelar, de se comunicar, de falar com o homem, né? Então é isso que crê os teístas, que Deus é um Deus transcendente, está em cima, mas Deus também é um Deus imanente e se relacionam com aqueles que são seus, com aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isaías 57 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Então nós vamos ver, meus irmãos, embora Deus seja um Deus todo-poderoso, um Deus imanente que está em cima, mas Deus, ele se revela e ele se manifesta com o seu povo, com as suas criaturas, para revelar o que é a sua vontade. Então nós vamos ver que Deus se revela através da sua palavra, mas Deus se comunica também com os dons espirituais, com a revelação que ocorre dentro das comunidades cristãs. Só que nós temos que entender que Deus se revela através dos dons, só que isso é para edificação. A igreja é dirigida pela sua palavra, pelas Sagradas Escrituras. Não existe uma outra maneira de direção que não seja o que a palavra de Deus. Então, o que leva aqui o zelo pela doutrina. O que é doutrina? A palavra doutrina, em português, ela vem do latim, doutrina, que significa o quê? Ensino ou instrução. Então essa palavra ensino e instrução, mas a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico.
Só que doutrina tem o mesmo significado de doutrina, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu estou tentando correr aqui, que eu já gravei 2 vezes, eu não sei como é que está o modo do celular, dá 8 minutos ele desliga, eu tenho que continuar gravando, começar tudo de novo, remendando dessa vez os vídeos. Então por isso estamos sendo um pouco mais rápido aqui. Então em Deuteronômio 32 está escrito: goteje a minha doutrina como a chuva. Então a palavra doutrina aqui é lecar, instrução, ensinamento a respeito da palavra de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42, aonde está escrito: perseveraram na doutrina dos apóstolos, Didache escreve. Então, tanto no Antigo como no Novo e no latim, a palavra doutrina está relacionado aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, doutrina trata-se de um ensinamento sistemático sobre o que? Aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Temos a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo está relacionado com a pessoa bendita de Jesus. Estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, Paracleto, pneumatologia. Temos a doutrina das últimas coisas, escatologia. Temos a doutrina dos anjos, angeologia. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus tem que ter o conteúdo de fé, ele precisa ser estudado de uma maneira sistemática. O que aquele texto, ele vai estar em conjunto com os outros textos da Bíblia, o que está dizendo. Então, usando a hermenêutica bíblica, a maneira de se interpretar o texto bíblico, para que não se venha criar heresia, para que se não venha criar modismo ou tradição de homens ensinando o que a Bíblia não diz. Então, a nossa confissão de fé, ela é baseada o quê? Nas Escrituras. Não é de autoria particular de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, mas não. É aquilo que a Bíblia ela revela a respeito de determinado assunto. Então isso se forma o quê? Uma doutrina. Então a doutrina não está relacionado com usos e costumes, não está relacionado com a questão cultural, mas com o ensinamento sistemático da palavra de Deus. E aí que nós temos que tomar um cuidado, meus irmãos, quanto aos modismos que têm surgido nesses últimos dias. São coisas que têm acontecido no meio do povo. Então são ventos de doutrina, né, que são tradição de homens, ensino de demônios, que de nada aproveita. O nosso autor aqui traz alguns ensinamentos inúteis e inaproveitáveis que surgiram, né? Alguns modismos dentro de ouro, aqui o dom da unção do Caicai, a febre de anjos e muitas outras aberrações, né? E nós vamos ver essa questão, não, só aceitar Jesus não adianta, ele tem que ter regressão espiritual, quebra de maldição, não, você tem que determinar, você que determina. São alguns modismos, são algumas aberrações doutrinárias que não está na palavra. Então precisamos conhecer, voltar para a palavra, porque quando o livro ele é encontrado, há o retorno para a palavra de Deus, aí verdadeiramente há um avivamento na vida do povo, na vida daqueles que querem seguir a Deus. E para combater o modismo, essas aberrações, Paulo fala que nós temos que apresentar a Deus o que? Aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então só haverá, meus irmãos, combate a esses falsos ensinos, a essas heresias, quando o cristão se apresentar aprovado, é estar disponível e for testado e aprovado por Deus e pela sua comunidade. Então Pedro, ele escrevendo, diz que nós temos que responder com paciência àqueles que nos questionam
a respeito da nossa esperança. Como é que você vai argumentar, você vai defender a sua fé, se você não conhece o quê? O manual da sua conduta, o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Então, precisamos conhecer. O propósito da escola dominical é trazer o ensino da palavra de Deus para que você venha conhecer, venha ser edificado e venha defender a sua fé. Como obreiro que não tem do que se vergonhar. Então, obreiro aqui no sentido significa alguém que está na obra, alguém que está trabalhando. E as pessoas muitas vezes pegam essa terminologia somente para quem tem cargo, mas não. Obreiro é todo aquele que foi chamado para viver a vontade de Deus e anunciar o seu evangelho. Então todos nós precisamos nos dedicar ao quê? A conhecer a Deus e a sua vontade. Nós vamos ver que o povo hebreu sofre, é levado cativo no Antigo Testamento. Lá o profeta Oséias vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Então conhecer leva o homem a andar de uma maneira digna, que maneja bem a palavra de Deus. Então manejar significa, manter o curso correto. Significa, meus irmãos, o ensino correto da palavra de Deus. É o que Paulo está preocupado quando Paulo está escrevendo aqui. A preocupação de Paulo é com um ensino sólido, um ensino verdadeiro da palavra de Deus, pela qual o cristão venha ser edificado e venha ali combater esses abusos, combater essas heresias que têm trazido aí tanto mal para muita gente. Então tudo o que nós precisamos, ela está revelada aqui. Precisamos para a nossa vida, a respeito da nossa redenção, a respeito do nosso caminhar. Então as instruções, elas estão nesse livro. Então o bem-estar espiritual e social de todo o ser humano já foi revelado por Deus e está nas Sagradas Escrituras. Então fica claro, meus irmãos, que nenhuma literatura ela é superior às Sagradas Escrituras. E nenhuma experiência individual de qualquer indivíduo está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos enriquece. Ela é o nosso único manual de regra para a nossa vida cotidiana. Então que Deus nos ajude, que Deus te dê graça, te dê conhecimento, que você tenha muita sabedoria do céu para viver de acordo com a vontade de Deus, conhecendo a sua